Shabbat Shalom Lekulam, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. O Eterno, bendito seja para sempre, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Essa noite nós iremos estudar sobre a porção Miketz. Miketz significa ao fim. Miketz, ao fim, ao final. Interessante esse título da porção número 10 da Torá. Essa é a porção número 10, a 10ª porção da Torá, a 10ª Parashá. É interessante esse título, ao fim ou ao final, pois apesar de quando você lê o texto que trata de Miketz, logo no verso 1 do capítulo 41, se tratar de uma outra coisa, mas o título tem tudo a ver com o que vai acontecer nessa porção. O título tem tudo a ver com o final de todo o sofrimento de Yosef. Chegou ao fim a sua humilhação. Chegou ao fim a injustiça. Chegou ao fim a prisão. Chegou ao fim. Assim também, as nossas vidas, às vezes nos desesperamos, pois passamos por momentos difíceis, situações complicadas. Mas tudo chega ao fim, tudo tem um final. A dor não é para sempre. A tristeza não pode ser para sempre. A perseguição não pode ser para sempre. A injustiça não pode ser para sempre. A Torá nos ensina que a palavra final é sempre de Adonai. E que sempre no final, Ele abençoa o seu povo. O seu povo tem um futuro. Você que faz parte do povo do Eterno, você tem um futuro. O seu futuro é garantido. No final, tudo vai dar certo. No final, tudo vai se encaixar. No final, tudo vai se resolver. É normal nos desesperarmos, é normal ser do ser humano, mas no final, tudo acaba acontecendo, tudo acaba se encaixando, as coisas acabam acontecendo, porque a Escritura Sagrada nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Eterno. Então, essa é uma porção profética também. É uma porção profética para todo aquele que se alimenta das Escrituras Sagradas, porção após porção. Quando você chega nesse período que estuda essa porção, e a coincidência com o nosso calendário é que quando estudamos essa porção, nós estamos chegando justamente ao final, sempre de um ano, do calendário gregoriano. Não do calendário judaico, mas do calendário gregoriano. E para vocês que vivem, para nós que vivemos em um país, como praticamente todos os países da Terra, com raríssimas exceções, vivemos o calendário gregoriano, tem a ver também com o final de um ano, final de uma etapa. É sempre um momento, quando estudamos essa porção, nós sempre nos lembramos de todas as dificuldades que passamos, de todas as lutas que passamos. Muitos são perseguidos, muitos de alguma forma
vivem desilusões, mas injustiças, mas nessa porção você deve tomar posse desse título, Miquetes, e declarar: chegou ao fim. Chegou ao fim a minha humilhação, a minha dificuldade, a perseguição, as minhas desilusões. Agora é o momento do Eterno te exaltar como fez com Yosef. Sempre vivenciamos as porções dessa forma, porção após porção. Nós adentramos na história e vivenciamos, porque é justamente isso que acontece com o povo do Eterno. Essa história não é apenas de Yosef, que viveu há tanto tempo atrás. Apesar dele ser, vamos dizer, um personagem central da história, mas ele não é o mais importante, como nenhum outro que aparece. O mais importante é o Eterno, é Hashem, é Adonai. E essas histórias ele compartilha com cada um de nós, com cada um do seu povo. Então, quando nós estamos no caminho da Techuvá e abraçamos e nos apegamos à sua palavra, nós também temos direito a adentrar nessas histórias e vivenciá-las. Extrair o máximo de informações, de conhecimento e, principalmente, aprender com o Eterno. Aprender os ensinos que Ele nos traz, tomando posse de cada ensino desse para nós. Então, já iniciamos essa porção com esse título que é, sinceramente, maravilhoso, e tudo tem a ver tanto com a vida de Yosef, que realmente o sofrimento dele chega ao fim, como também com as nossas vidas. Pois cada um de nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas decepções, injustiças que acontecem. E esse é o momento de nós tomarmos posse dessa porção no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Chegou o fim do nosso sofrimento. Baruch Hashem. Vamos para a porção Bereshit, capítulo 41, iniciando no verso 1. Gênesis, capítulo 41, verso 1. Vayehi Miquetes, e daí que vem o título da porção Miquetes. E aconteceu que ao final, Shnataim, Yamim, Uparó, Cholem, Vehine Omed al Hayor. Al-Hayor. E aconteceu que ao final de 2 anos, chegou ao final 2 anos, e o faraó sonhou, e de repente ele estava em pé ao lado do rio Nilo. Hayor, o Nilo, o rio Nilo. Esses 2 anos, o que significa esses 2 anos? Que 2 anos são esses que chegaram ao final? 2 anos. 2 anos de quê? 2 anos de quando Yosef interpretou 2 sonhos. O sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O sonho do copeiro, que servia ao faraó, um eunuco, como todos aqueles que serviam dentro do palácio, como vimos na última porção. Tanto o copeiro como o padeiro, eles foram para a prisão real,
para a prisão onde estava Yosef. Não uma prisão como uma masmorra, onde ficavam os piores condenados. Não, uma prisão real. Uma prisão onde ficavam os oficiais. Foi essa prisão que Yosef foi submetido. Não é uma prisão onde ficava individualmente nas suas celas. Não, as pessoas é como uma casa mais fechada, porque é uma detenção real para os oficiais do faraó que cometessem algum crime. Foi essa a prisão que Potifar, que era o chefe da guarda do faraó, ele também, claro, era eunuco, ele colocou Yosef, como se Yosef pertencesse ao palácio real. Mas por que ele colocou Yosef lá? Primeiro, porque ele gostava de Yosef. Segundo, ele não tinha certeza se realmente Yosef tinha cometido aquele crime pelo qual ele foi acusado. Pois, se ele realmente acreditasse na traição de Yosef contra a sua esposa, ele teria sido morto instantaneamente. Mas ele não acreditava muito nessa história da mulher, que Yosef tinha tentado se deitar com ela, ter relações com ela à força. Isso ele não acreditava, obviamente, isso é o óbvio. Então, ele levou Yosef para essa prisão simplesmente para dar uma satisfação àqueles que estavam na sua casa, os seus empregados. Tá? Também o fato de Yosef ser colocado nessa prisão desvia um pouco o foco, pois era uma prisão em que as pessoas não tinham acesso. As pessoas comuns do Egito não tinham acesso, então ninguém sabia realmente o paradeiro de Yosef. Era uma prisão restrita, fechada, diferente das outras prisões pelo Egito, prisões como masmorras. Então, nessa prisão, Yosef encontrou o copeiro, que tinha sido acusado, segundo os sábios, de uma mosca ter caído, ele ter colocado ou não ter sido atento quando uma mosca caiu no copo do faraó. E quando o faraó foi tomar o seu vinho, ali estava uma mosca. Por isso ele foi preso para ser julgado e depois condenado. A condenação é a morte. Os presos que ficavam ali, eles ficavam apenas para que fosse investigado, e eles estavam presos para que não atrapalhasse nas investigações, como hoje em dia acontece em alguns casos. O padeiro também foi acusado do mesmo crime, mosca. A mosca estava dentro do pão. Quando o faraó partiu o pão e foi comer, ali estava uma mosca. Então, os sábios do faraó analisaram o caso e concluíram o seguinte: o copeiro ele não pode ser condenado. Possa ser que essa mosca caiu enquanto ele colocava o vinho no copo, o faraó. Ele não viu a mosca estava lá. Foi desleixado. Era para ele ter olhado, observado. E o copeiro, ele sempre testa, ele sempre prova antes de levar para o faraó. Caso estivesse envenenado, por exemplo. O copeiro era o primeiro a tomar. Ele, obviamente, deve ter feito isso. E como é que ele não viu a mosca? Mas os sábios do faraó, os sábios do faraó, disseram para ele: essa mosca pode ter caído no seu copo enquanto o senhor estava distraído. Então, se caiu enquanto o senhor estava distraído, ele não pode ser condenado sem a certeza que realmente ele cometeu o delito, ele foi desleixado.
Porque pode ser caído, pode ter caído, enquanto o copo já estivesse na sua mão, Faraó. Quando o senhor notou a mosca? Quando foi tomar o vinho. Mas isso foi de imediato? Não. Então pode ter acontecido da mosca ter caído sem o senhor ter visto. Então ele é inocente, vamos dizer assim. É melhor absolver o culpado que condenar o inocente. Então por isso ele foi absolvido. O padeiro concluiu, sábios, essa mosca não tem como ter entrado quando o pão já estava na mão do faraó. Porque a mosca estava dentro do pão. Essa mosca caiu enquanto estava sendo feita a massa. O padeiro foi totalmente desleixado e é culpado por isso. Por isso o padeiro foi morto, condenado, enforcado. Yosef, ele interpretou os dois sonhos, e sobre o sonho do copeiro, que ele voltaria a entregar o copo nas mãos do faraó, realmente aconteceu. Quando houve esse caso, Yosef pediu que ele se lembrasse dele, que o copeiro se lembrasse de Yosef, que tirasse de alguma forma, tirasse Yosef de lá. Porém, o texto termina, a Parashá termina com o verso 23, dizendo que o copeiro não se lembrou de Yosef, antes se esqueceu dele. Aí que vem, ao final de 2 anos. Então, se passaram 2 anos desde a interpretação e a libertação do copeiro e o enforcamento do padeiro, até esse momento. O copeiro não se lembrou dele. É interessante que às vezes a gente coloca a nossa esperança em seres humanos. Para o Hashem. A gente coloca a nossa esperança em seres humanos. Mas na verdade, o nosso sofrimento, a nossa luta, a nossa humilhação só chega ao fim quando realmente vem do alto, vem do eterno. É Ele que faz chegar ao fim. E foi Ele que fez, não foi o copeiro, que o copeiro se esqueceu dele. Foi o Eterno que trouxe um sonho para o faraó, que são um dos poucos sonhos da Escritura Sagrada. São pouquíssimas pessoas no Tanar e em todos os escritos, inclusive nos escritos nazarenos, que tiveram sonhos dados pelo Eterno. São pouquíssimos. Como já falamos isso em porções anteriores. Então foram 2 anos. Somando esses 2 anos com os 9 anos que ele já tinha passado na prisão. 9 anos que ele já tinha passado na prisão. Totaliza-se assim 11 anos. 11 anos de prisão. Esses 2 a mais aos 9 que ele já tinha, totalizou 11 anos de prisão. 11. Sabemos que ele passou 2 anos na casa de Potifar. 2 anos. Foram 2 anos. Ele foi ao Egito com 17, passou 2 anos na casa do Potifar, 19, e agora, 11 anos depois, ele estava com 30 anos. 30 anos. É interessante que os sábios comentam que esses 11 anos de prisão refere-se, incrivelmente, ao número de irmãos de Yosef. Como se fosse 1 ano
equivalente a cada irmão. A cada irmão que ele se exaltou, entre aspas. É o que os sábios dizem. A cada irmão que ele colocou-se acima, porque ele declara o sonho dele para os irmãos, dizendo que ele estará acima dos irmãos. O sonho de fato aconteceu e o sonho realmente foi o sonho dado pelo Eterno. Mas, como já falamos anteriormente, uma coisa é você ter um sonho do Eterno, uma coisa é você ter uma palavra do Eterno, e outra coisa é você revelar a qualquer um, em a qualquer momento. Porque tudo tem seu tempo. E cada coisa tem o seu lugar. Naquele momento, o sonho, quando foi revelado aos irmãos, esse sonho não trouxe paz. Esse sonho não trouxe alegria. Esse sonho não trouxe união. Não, o sonho trouxe revolta, ódio, né, e desejo de matar Yosef. Porque depois do sonho, está escrito, os irmãos passaram a odiá-lo cada vez mais. Então, os sábios são enfáticos. A justiça do Eterno é incrível. E Yosef teve que passar por esses 11 anos justamente para se lembrar dos seus 11 irmãos. Se foi ou não foi isso, a verdade é que ele passou 11 anos na prisão. 11 anos. E aí chega ao fim, 2 anos após ele ter tido a sua maior esperança de sair, que foi justamente quando ele interpretou o sonho do copeiro. Agora o faraó tem um sonho. O famoso sonho do faraó, um sonho que se repete, não de uma forma idêntica, porque tem os detalhes diferentes, mas com o mesmo sentido e com o mesmo propósito. É um dos sonhos mais conhecidos, né, da humanidade. O sonho do faraó é muito mais conhecido, por exemplo, que o sonho de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, que também é estudado pelas pessoas, mas se você fizer uma pesquisa no mundo afora, e se você perguntar na sua rua aí, você vai ver que o sonho do faraó é mais conhecido. Se você perguntar os detalhes do sonho, muitas pessoas aí fora sabem dos detalhes do sonho. Pra você ter ideia, o sonho do faraó é mais conhecido do que o sonho de Yosef, os 2 sonhos de Yosef. Yosef também teve 2 sonhos. E os sonhos do faraó, não tem quem não lembre das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. Porque os detalhes do sonho do faraó são detalhes que são mais próximos das pessoas. Diferente do sonho de Yosef, que tem alguns detalhes que não são feixes de trigo, tem gente que não sabe nem o que é isso. Depois ele fala da lua, das estrelas, né? O sonho do faraó é um sonho mais, vamos dizer, um sonho mais ligado às pessoas, mais fácil das pessoas gravarem, aprenderem, entenderem. Porque é um sonho muito simples. Ele é tão simples, o sonho do faraó, é tão simples, que a interpretação qualquer pessoa poderia dar. Não é um sonho misterioso. Nós vamos analisar aqui o sonho. Não é um sonho misterioso. Não é um sonho com enigmas. Não. É um sonho, até certa forma, fácil de se interpretar. Mas ele é tão fácil, tão simples, que chega a ser assombroso. O sonho é tão direto, que chega a ser assombroso e faz com que as pessoas não pensem direito, não raciocinem direito.
Isso me faz lembrar com as escrituras sagradas, com a palavra do Eterno, com muitas profecias que temos nas escrituras, que são tão claras, tão claras, tão claras, que fazem as pessoas não pensarem direito, não entenderem de tão claras que são. As coisas acontecem aos nossos olhos e diante da história de forma tão precisa e tão clara que não é possível, as pessoas não conseguem ver, não conseguem entender, de tão claras que são. Elas queriam uma coisa mais avançada, uma coisa mais enigmática. Isso se refere também à vida de... Eu estou falando também sobre Yeshua, o Mashiach. São profecias tão claras sobre a vida dele, tão claras, que muitas pessoas chegam e não conseguem enxergar de tão claras que são. Pensam até que são fabricadas, são inventadas, que são forjadas, essas profecias, de tão diretas que são. Por exemplo, as 30 moedas de prata, a túnica dele que foi repartida, as mãos e os pés que como um leão foram perfuradas, né? Como um leão que perfura alguém, que rasga a carne. É tão direta, é tão clara, é tão... né? Odiado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus irmãos, né? Sepultado em uma sepultura de um rico, né? Carregando a iniquidade de outras pessoas, são tão diretas e tão claras que as pessoas dizem, não é possível. Assim também é o sonho do faraó. Então vamos lá. O primeiro detalhe do sonho do faraó é que o próprio faraó aparece no sonho. Então, por isso que eu digo, o sonho não é um sonho enigmático. Por exemplo, não aparece uma criatura no sonho de outro planeta, não aparece um ser que não existe, um animal que não existe na Terra, ou alguma coisa que nunca ninguém viu. Né? Por exemplo, um touro com 2 cabeças. Não aparece esses enigmas, como em algumas visões da Escritura. Que aí você tem que tentar interpretar. O sonho é um sonho simples. Um sonho simples. Olha só. O próprio faraó aparece, tá? Em pé, na margem, ao lado, né? Não na margem, mas ao lado do rio Nilo. O Nilo em hebraico é Hayor. Hayor é o rio Nilo. O rio Nilo, ele sempre foi tido pelos egípcios como um deus. O Nilo é o segundo maior rio de todo o planeta. O primeiro é o que temos aqui no Brasil, que não é só do Brasil, né? O rio Amazonas, ele não é só do território brasileiro, de tão grande que é. Ele passa por outros países também que fazem fronteira com o Brasil, ali na Amazônia. É um rio imenso. Imenso. O Nilo também é muito grande. E realmente, aonde tem o rio Nilo, ali tem água em abundância, e água em abundância também reflete em plantações. E nós estamos falando, se hoje é algo que faz a vida cada vez mais continuar, a água é vida. E com as plantações, comida. É a riqueza do povo. Hoje, imagine na época de Yosef. Sem dúvida. O Nilo, por causa disso, era considerado um deus. Ainda hoje nós temos tradições pagãs. Pagãs. Totalmente pagãs, idólatras, místicas, ocultistas, que são dessa época, em que todo ano as pessoas se reuniam na margem do rio Nilo e de outros rios depois,
e jogavam presentes, oferendas. Né? Oferendas à rainha das águas. Em egípcio, Nat, rainha das águas. Em vários nomes egípcios, principalmente do alto escalão, esse termo Nat aparece. Se você observar, por exemplo, Safnat Paneah, o nome egípcio que foi dado a Yosef, aparece Nat, o segredo de Nat, né? O segredo de Nat, o tesouro de Nat. Há uma divergência nas traduções. Tesouro, segredo de Nat. Nat é a rainha das águas. É ela que deve ser agraciada, enviar as oferendas, para que ela conceda um ano bom com muita água, com as cheias, as famosas cheias do Nilo. Porque quando não tem as cheias do Nilo, é um problema. É um problema, porque sem água as plantações não vão adiante. E sem plantações, e quando as plantações não vão adiante, há fome. Porque não existia um sistema na época, não existia um sistema de se armazenar alimento. Então, o sonho começa com esses detalhes. O próprio faraó, que também é considerado um deus pelos egípcios, ao lado do rio Nilo. Em pé, ele está de pé, e ao lado do rio. Muito bem. O segundo verso diz: e subiram do rio Verine min Hayor, e subiram do Nilo, Hayor, do Nilo, do rio, do Nilo, né? Hayor é o Nilo. Verine min Hayor, e subiram do rio, e de repente, Verine min Hayor, do rio Nilo, Olot, ou seja, subiram, Olot, né? Subiram, Olot. Sheva, 7. Parot, Yefot. Sheva, 7. Parot, vacas. Yefot, belas, bonitas. 7 vacas bonitas. Maree, uvriot, bonitas à vista. Maree, bonitas à vista. Belas à vista. Olha que vacas bonitas. Elas subiam do Nilo. E além de ser bonitas à vista, o briot. Briot quer dizer, vem de briar. Briar é algo, vamos dizer assim, forte, no sentido de ter carne, sabe? Gordo, não muito bem, vamos dizer, não gordo no sentido de ser gordo no sentido de não ter uma boa saúde, mas assim, vamos dizer, com muita carne, bastante carne, ou seja, sadia, muito sadia, com muita carne, briot, com muita carne. Por exemplo, um lanche, vamos dizer, que lanche que tem recheio? Um pastel, uma coxinha, um pastel com muito recheio, todo recheado, com muito recheio. Brioche, bastante recheio, entendeu? Ele não é seco, ele não tem só um pouquinho de recheio, tem muito, ele é muito, uma pizza bem recheada, com muito recheio. Então, brioche é mais ou menos isso aí. Uma vaca, vacas, 7 vacas, 7. 7 é um número bem familiar nas escrituras, que simboliza plenitude, um ciclo, o ciclo dos 7 dias, que é a semana, o ciclo dos 7 anos, que são o ciclo dos 7 dias, que é a semana, o ciclo das 7 semanas, que é justamente o ciclo entre Pessah e Shavuot, a festa das semanas, 7 semanas. O ciclo dos 7 anos, que é Shemitah, o ano em que a terra descansa. E o ciclo dos
das 7 Shemitot. São 7 vezes 7 anos. Né? Aí são ciclos de 49 anos. E o 50º é o Yovel, o jubileu, o Yovel. Então o 7 é bem significativo no sentido de plenitude, de ciclos. Sheva Parot, Yefot, Maree, Uvriot. 7 vacas belas à vista, bem bonitas à vista. E o briot bassar, o briot gordas de carne, bassar. Gordas com bastante carne, bastante recheio, carne. Vatriná ba'ahu. Começaram a pastar. Começaram a pastar entre a relva do pântano. Na relva. E pastavam. Vatriná e pastavam. Ba'ahu. Ba'ahu, o pântano. Ba'ahu. E pastavam no pântano, na relva, obviamente. Pastavam na relva. Ba'ahu, na relva do pântano. Então, uma vaca gorda ou magra, uma vaca pode subir do rio. Né? Esse é o primeiro detalhe, né? Vaca é algo que todo mundo conhece. O que a vaca faz? Ela come grama, relva, capim. Ela rumina aquele capim, muitas vezes. Ela precisa desse capim, dessa grama, dessa relva, para que continue de bela aparência e com bastante carne, saudável. Agora, essa vaca, ela sai do rio. A vaca, ela é apenas um detalhe. Não é vaca realmente. Porque é algo que sai do rio. Então está falando mais do que a vaca, do alimento que a vaca vai comer. Porque o que sai do rio não é vaca. Como também não é o alimento da vaca. Mas o que sai do rio é a água que vai fazer com que haja alimento para a vaca. Ou seja, se é gorda, se é bonita à vista, é as cheias do Nilo. Bastante água, para ter bastante vegetação, para ter bastante alimento. Não só para as vacas, mas para todos. A vaca é só usada como um exemplo. O que sai desse rio é que o rio está concedendo isso. Sai do rio, quer dizer, o rio está concedendo isso. É o sonho do faraó, a cabeça do faraó. Teve que ter um sonho de acordo com a mentalidade do faraó. Não podia colocar um sonho com a mentalidade de outra pessoa. Tinha que ser da mentalidade da pessoa que está sonhando. Então é como o faraó imagina a situação. O faraó pensa como um egípcio. Ele sabe que é do rio que sai, para ele, indiretamente é isso mesmo, né? Mas é a mentalidade pagã das pessoas. Né? Do rio é que sai. O rio é que produz tudo isso. O rio é que nos dá tudo isso. Né? Por isso o Rio Nilo sempre foi considerado um deus. E Nádia, a rainha das águas. Agora o verso 3. O verso 3. Verine Sheva Parot. E de repente, 7 vacas. Sheva Parot. Acherot Olot. Acherot.
magras, feias. Acherot, feias. Olot acharehem min hayor raot mare. Raot vem de Raá. Raá quer dizer má. Má. Mal. Ra. Mal. Raot. Mare. Uma vista ruim. E ruim de vista. Ruim a vista. Diferente da outra que é Yefot Mare. Essa é Raot. Yefot é bela. Raot, não é que Raot é feia, mas Raot é má. É ruim de ver. É horrível de ver. Porque eram muito magras. Vedakot Bassar. Sequíssimas de carne. Praticamente sem carne, só esqueleto. Dakot. Vedakot. Perdão. Mare. Raot Mare, Vedakot Bassar. Dakot, sequíssimas de carne. Vatamudna, Etzel, Haparot, Al Sefat Hayor. E o incrível é que elas estavam junto das outras vacas na margem do rio. Então, a segunda parte do sonho mostra essas 7 vacas. Não, a primeira parte é o faraó em pé junto ao rio Nilo. De repente, a segunda parte são as 7 vacas gordas e belas à vista subindo do rio. E elas começam a pastar. E o faraó observando. De repente, a terceira parte é essa. São as vacas, são 7 também, vacas secas, magras, raquíticas e muito ruim de ver. Dói as vistas, vamos dizer assim. É horrível de ver aquelas vacas tão feias subindo do rio. E elas ficam juntas. 7 gordas e 7 magras ficam juntas. E aí vem a quarta parte. A quarta parte é justamente o verso 4. Vatorhalena. E comeram-nas. Haparot, Raot, Hamare, Vedakot, Rabassar, Et Sheva Haparot, Yefot, Hamare, Vehabriot, Vaikatz, parou. O estranho é que quando você vê essa cena das vacas gordas, belas à vista, que estavam pastando anteriormente logo na segunda parte do sonho, a terceira parte são as vacas feias, raquíticas, secas, aparecerem. Quando elas aparecem, as vacas gordas e belas à vista param de se alimentar. Já não fala mais de relva aqui o texto. Já não tem mais relva. Desde o momento em que as vacas secas, raquíticas, em que as vacas subiram do rio, já não existe mais relva. No sonho, o faraó não vê mais relva. E o estranho fica ainda mais estranho ainda, porque como não tem relva, o cenário favorece quem se encaixa em um cenário onde não há comida. Não são as gordas e as de boa aparência. Um cenário onde não há comida, onde não há relva,
favorece quem se encaixa nesse cenário. São as raquíticas, as secas, as de ruim aparência, de aparência péssima. Porque o cenário é um cenário devastador, um cenário onde não há alimento, onde não há uma relva para um animal se alimentar. É um cenário devastador. As vacas, é um cenário que não encaixa as vacas gordas e de bela aparência. É um cenário, o cenário que elas se encaixam é o segundo cenário. Quando elas estão à margem do rio, né, no pântano do rio, comendo a relva. Aí sim se encaixa. Mas agora não se encaixa. É por isso que as vacas secas, as de péssima aparência, que se encaixam nesse cenário, as devoram. Então, apesar de parecer um sonho enigmático, mas é um sonho simples de entender. É tão simples que as pessoas não querem enxergar. Mas o que o Eterno está falando nesse sonho é justamente isso. É que se do rio, esse rio, ele tanto faz surgir a bonança, como também ele pode fazer surgir a escassez. E os egípcios sabem disso. Tanto é que todo ano eles enviavam presentes, oferendas à deusa Nat, deusa do Egito, a rainha das águas. Eles sabiam que se ela estivesse revoltada, se ela não estivesse feliz, ela poderia fazer com que o rio não gerasse as cheias. E se houvesse seca, aí seria destruição. Os egípcios temiam isso. Esse sempre foi o temor dos egípcios. Assim como daquele que é o líder supremo deles, o faraó. Então o Eterno utiliza um sonho que é justamente o maior medo deles. Eles morriam de medo. Tudo está baseado nesse Nilo. Você vai ver que o Nilo, na história, por exemplo, mais na frente do Êxodo, ele tem um papel importante. Em todo momento, logo no princípio do livro de Êxodo, Shemot, toda aquela história ali, já outro faraó, não é o mesmo, mas você vai ver que o Nilo está ali presente o tempo todo. O Nilo está bem presente. Sempre foi assim. O Nilo está presente no momento que jogam as crianças, né? O Nilo está presente no momento que Moshe é colocado. O Nilo está presente no momento em que a filha do faraó está se banhando e aí chega, ela consegue visualizar uma criança chorando dentro de um cesto. É também o momento que Miriam aparece, a irmã de Moshe. O Nilo aparece quando, mais tarde, por exemplo, o próprio faraó está lá se banhando e aparece Moshe e Aharon. O Nilo aparece depois com as pragas, quando vira sangue as águas, e assim sucessivamente. Também aparecem outras pragas também, quando os gafanhotos, as rãs saem do Nilo, né? As rãs saem do Nilo. Então, sempre foi um rio muito presente na vida. Quando tem Egito, sempre acaba se falando um pouco sobre esse rio Nilo. Bom, e o faraó acordou. Vai Cats, parou. E acordou o faraó. Ele vai dormir novamente e vai sonhar pela segunda vez. São 2 sonhos. O primeiro tem mais detalhes que o segundo. Porém, eles têm o mesmo significado. Porque ele vai ver também o seguinte: espigas de grãos. Espigas de grãos.
cheias e maduras. E depois ele vai ver espigas miúdas e castigadas pelo vento oriental. E como no primeiro sonho, as espigas miúdas vão engolir as espigas cheias. São duas coisas: animais e agricultura. Duas coisas: animais e agricultura. Os animais que dependem da própria agricultura, né, para sobreviver. São as duas coisas. Mas as duas coisas falam sobre o mesmo detalhe: 7, Sheva. Isso, todas as vezes, a maioria das vezes que aparece esse número, tem a ver com tempo. Tempo. Como nos 7 dias da criação. Como nos 7 dias da semana, como nos 7 dias, nos 7 anos da Shemitah, do descanso da terra. É tão óbvio o sonho que eles não conseguiram. Os sábios do faraó não conseguiram. Os magos e os sábios. O verso 8 diz: os magos e os sábios, todos. O faraó contou-lhes o sonho, os 2 sonhos, mas nenhum deles foi capaz de lhe dar interpretação. E tão óbvio que era. Porque o que eles estavam esperando? Eles estavam esperando um sonho cheio de enigmas. Mas o sonho do faraó não tem enigmas. É muito claro, é claro até demais. E é tão claro que a gente não consegue ver. O verso 8 diz justamente isso, né? Vai rir, baboker, e aconteceu o quê? Na manhã, vatpaem, ruchot, vaishlach, vaikra, et kol retumei Mitzrayim, ve et kol chachameia, vaisaper paro lahem et chalomo, ve en poter otam lefaró. Então, justamente isso, eles chamaram os magos, aqueles que faziam magias, e chamaram também os sábios do Egito. Todos. Mas ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Coisas do Eterno. É nesse momento, no verso 9, vai daber sar hamashkim et paró lemor et chatai ani maskir hayom. O príncipe dos copeiros, o faraó, disse: hoje eu me lembro dos meus pecados. Hatai, dos meus pecados, dos meus erros. Maskir Hayom, hoje me lembro. Ele se lembrou de quando ele estava na prisão. O verso 10. O faraó ficou irado com seus oficiais e colocou-me na prisão. Quero que vocês observem a palavra prisão. Aqui a palavra prisão está em vermelho. Vou colocar uma setinha aqui. Isso, muito bem. Parou Katzaf al-Avadav vai ter oti be-mishmar. Be-mishmar. Na prisão.
Mishmar, prisão. Mishmar, prisão. Essa prisão não era as prisões do Egito, as masmorras do Egito. O texto deixa claro. Beit, casa. Beit, casa. Olha que interessante. Beit, casa. Sar, ha, tavachim. Tavachim. Sar, ha, tavachim. Oti ve'et sa ha'ofim. A casa do capitão da guarda. Tabachim, ha-tabachim. Sar, príncipe, na verdade Sar é príncipe. Sar, ha-tabachim. Quem era o Sar, ha-tabachim do faraó? Se você se lembrar do capítulo 37, quero que vocês observem isso, é muito importante. Se vocês observarem o capítulo 37, o último verso, a última parte do verso, fala sobre Potifar, que era eunuco do faraó, e ele era Sar ha-tabachim. Sar ha-tabachim. Príncipe, ou seja, príncipe dos guardas, da guarda do faraó. Ele era o capitão da guarda, capitão, príncipe, ele era aquele que comandava. Então, essa prisão, que era a casa do príncipe da guarda, que era Potifar, não era a casa de Potifar, mas era o local onde ficava, dentro do palácio do faraó, onde ficava o Potifar. Era o lugar onde ele se recolhia, quando ele ficava em plantão, vamos dizer assim. Nesse lugar tinha uma parte da casa que era destinada somente à prisão. Então foi aí que ele colocou Yosef. Era a casa dele. A casa onde ele ficava lá no palácio. Então, era um lugar que era uma casa. Devia ser um lugar grande. Quando fala casa, não é uma casinha pequena, é um lugar grande, amplo. Como, por exemplo, vou dar para vocês, uma prisão, por exemplo, vocês vão encontrar, por exemplo, em alguns... Aqui no Brasil, por exemplo, a Polícia Federal, tem algumas bases da Polícia Federal que tem prisão. Não é como essas prisões e presídios. É uma prisão, que a pessoa fica detida por algum momento. É como isso. É uma coisa muito melhor do que uma prisão, um presídio, onde ficam os presos lá de alta periculosidade. Não, não é esse tipo de prisão. Era uma casa, inclusive. O verso 10 está falando. Beit, casa. Agora, vai ficar mais interessante ainda. Ele diz, certa noite, verso 11, eu e ele tivemos sonhos. Ele e o padeiro. E o sonho de cada um de nós possuía um significado específico. Estava conosco um jovem, um hebreu, um servo do capitão da guarda. Olha aí, ó. Um servo do capitão da guarda. Servo do capitão da guarda. Servo de quem? De Potifar. Que ficou preso aonde? Na casa do capitão da guarda. Quem era? Potifar. Potifar nunca saiu do lado de Yosef. Sempre esteve presente. Só nos últimos 2 anos, que ele já não aguentava mais, segundo os sábios,
os comentários nos bastidores da traição da sua esposa. Que na verdade, quando descobriram que Yosef estava na prisão, né, nessa prisão dele, na casa dele lá, que é onde ele ficava no palácio do faraó, com tanta regalia, né, não havia sido morto ou colocado nessas masmorras, nessas prisões espalhadas pelo Egito, que muitos preferiam a morte até do que estar nelas. Eles começaram a comentar, né, de quão fraco era Potifar. E ele abandonou tudo isso e passou a ser um sacerdote. Né, um sacerdote, como vamos ver um pouco mais na frente. Vamos lá. E nós lhe contamos os nossos sonhos e ele deu a interpretação a cada um de nós separadamente. Separadamente. Quero só que você veja o verso 12. Olha só. Vexam Itano Naar, e nós estávamos juntos, e ali estávamos juntos, né? Itano, juntos. Naar, jovem, de 18 a 20 anos, ou mais para frente ainda, né? A partir de 18 ou 20. A partir de 18 ou 20 anos para cima. É considerado Naar. Então, ele não tinha menos de 18 anos. A gente sabe quantos anos ele tinha. Ele passou 2 anos na casa do faraó. Ele tinha 19 anos quando entrou na prisão. Porém, esses dois, a gente sabe também qual era a idade de Yosef quando se encontrou com eles. E Yosef, se foi 2 anos atrás e Yosef tinha 30 agora, Yosef tinha 28 anos. Já tinha 9 anos na prisão. Naar Ivri, um jovem hebreu, Ivri. Eved, escravo. Lesar Hatabachim, escravo pelo príncipe da guarda. Pelo, ou para, aqui fica melhor, pelo, né? Pelo príncipe da guarda. Veja, mesmo aqui em cima, gente, percebam, a mesma coisa. Mesma coisa, Sar Hatabachim. Estamos falando de Potifar o tempo todo. A casa dele, onde ele ficava lá no Palácio do Egito. Yosef, Potifar sempre esteve próximo a Yosef. Sempre. E aconteceu, verso 13, exatamente como ele havia interpretado. Eu fui restaurado a meu ofício e o outro foi enforcado. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção aos detalhes. Já vimos muitos detalhes aqui no hebraico. Apesar de não aparecer o nome Potifar, mas você sabe que está se tratando de Potifar. Mas eu quero que vocês olhem esse detalhe que a Torá traz, que é algo fantástico, gente. Eu não canso de falar sobre isso, eu não canso de ler esse texto. Eu fico triste porque muitas traduções bíblicas erram feio aqui. Mas elas erram porque elas pensam que houve um erro. Quero que vocês observem com muita atenção esse verso 14, que para mim é uma das lições mais lindas que a Torá nos traz nesse capítulo 41, que é um capítulo cheio de detalhes. Mas esse é um detalhe que, infelizmente, os tradutores, eles passaram despercebidos. Eles não perceberam a profundidade da Torá. Não perceberam porque cada letra da Torá foi passada pelo Eterno para Moshe. Então, os tradutores, quando eles traduziram esse texto,
Eles passaram por cima de uma coisa maravilhosa. O verso 14 diz o seguinte, olha, eu vou ler aqui a tradução, que é a tradução da maioria das traduções bíblicas. Então o faraó chamou Iosef, e eles o trouxeram rapidamente da prisão. Da prisão. Está escrito aqui. É uma tradução lógica, não é verdade? É uma tradução lógica. Ele não estava na prisão? Então, traduziram da prisão. Ele fez a barba, trocou de roupa e apresentou-se ao faraó. Essa é a tradução. Agora vamos ler. Vamos ler novamente. Vamos ler agora em hebraico. Vaishlach parou. Vaikra et Yosef. Vairitsuhu min habor. Vairitsuhu min habor. E o tiraram min habor do poço. Do poço. Prisão em hebraico, já vimos no verso 10. Mishmar. Mishmar. Prisão. Verso 10, está aqui em cima. Eu coloquei até uma setinha aqui para vocês, ó. Tem uma setinha para vocês aí. Vou colocar agora essa setinha de azul. Vou acender ela de azul aqui, ó. Mishmar. Olha a diferença dessa palavra. Você não sabe nada de hebraico. Não tem problema, querido. Olha as letras dessa palavra e olha as letras dessa palavra aqui. Começando aqui com essa e essa. Essa letra inicial aqui não é uma preposição. Agora aqui. Essa e essa. 3 letras. Bor. Poço. Cisterna. Mishmar. Prisão. Cadeia. Confinamento. Mas ele não estava na prisão? O correto não seria traduzir prisão? É por isso que os tradutores colocam prisão, porque eles dizem, mesmo que tenha aqui a palavra poço, todo mundo sabe pelo contexto que ele estava na prisão. Pode ter sido um descuido de um copista. Não é descuido, é original. Tá lá sim. Pode ter sido um lapso de Moshe. Não foi lapso. A escritura é perfeita, letra por letra. Traço a traço, ponto a ponto. Baruch Hashem. Que coisa linda. Que coisa fantástica. Olha o capítulo 37, verso 28. Vá lá para o capítulo 37. Volte aí na sua escritura. Volte. Abre aí. Capítulo 37 de Bereshit, verso 28. Leia. Se você não tem a Bíblia em hebraico, não tem problema. Eu coloquei embaixo o texto aí. 37, 28. Desse modo... Vou ler a tradução. Depois a gente lê o texto. Desse modo, quando os Midianim, descendentes de Midian, mercadores, passaram por ali, eles tiraram Yosef do poço ou da cisterna e o venderam por cerca de 30 moedas de prata, melhor dizendo, 20 moedas de prata aos Ismaelim. Deveria ser 30, né, que é o valor, o salário mínimo. Foi 20 moedas abaixo, o valor abaixo. 20 moedas de prata aos Ismaelim, que levaram Yosef para o Egito. Os Midianim tiraram do poço, mas quem comprou foi os Ismaelim, descendentes de Ismael. Mas os Midianim fizeram eles compraram muito, os Ismaelim compraram muito barato Yosef e já negociaram com os Midianim para levarem para o Egito, porque no Egito
no verso 36, quem vende a Potifar foram os midianim. Veja que Iosef, ele dentro do poço, ele foi vendido para os ismaelim por 20 moedas de prata, que já negociaram ele com os midianim. Porque quem tirou ele foi os midianim. Eles compraram barato demais e já negociaram. Baruch Hashem. Que humilhação. Que humilhação. Ele se sentiu realmente uma mercadoria. Uma mercadoria que foi vendida barata. E ali estava ali, naquela situação vexatória. Mas olha o que o Eterno faz. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Não foi erro, não, de tradução, não. Não foi erro de Moshe, não. Foi erro de tradução. Veja aqui. Va'yalu et Yosef, e levantaram Yosef. Min Habor, e tiraram Yosef. Levantaram e tiraram Yosef. Min Habor, do poço. Ninguém tem dúvida que ele estava no poço, no capítulo 37, verso 28. Baruch Hashem. Presta atenção aqui, ó. Mishmar é prisão. Prisão. Agora veja aqui, a mesma palavra do capítulo 37, verso 28, é a mesma palavra do capítulo 41, verso 14. Por quê? Não estou entendendo. O que está acontecendo? Calma, você vai entender agora. No capítulo 37, verso 28, Yosef foi tirado do poço para a escravidão. Para ser escravo. Humilhado. Para sofrer. Foi tirado do poço. Para sofrer como um escravo. E mesmo agindo de forma correta, trabalhando de forma honesta, vai ser caluniado. Vão se esquecer dele na prisão. Agora, no capítulo 41, verso 14, quando chega ao fim todo esse período ruim de Yosef, ele agora é tirado novamente do poço, mas para ir agora ser exaltado, como tirando o faraó que está lá sentado no trono dele, como um objeto de decoração, como a rainha da Inglaterra, ele vai se tornar o homem mais poderoso do Egito. O faraó disse, qualquer coisa que Yosef levantar a mão, será feito. Se ele disser não, não será feito. Se ele disser sim, será feito. Ele foi exaltado. Mas por que o texto diz que ele foi tirado do poço? Ele não estava na prisão? Gente, a prisão é uma casa. Você viu que a prisão é uma casa. Beit, casa. Era casa. Deveria ter alguns quartos, alguns aposentos. E a pessoa ficava presa ali, confinada naquele lugar. O que é que precisava para que esses presos ficassem confinados? Toda a casa tinha que ter um poçozinho. Eles tinham que beber água, eles tinham que usar água. Tinha um poço dentro dessa casa, um poço. Porque na época não existia água canalizada, não existia. Isso é coisa nova. Yosef, ele fazia praticamente todo o trabalho nessa prisão, porque o texto diz que ele administrava a prisão. Porque assim o carcereiro colocou ele como administrador. Então veja como são as coisas do Eterno. No momento em que o faraó manda chamá-lo, foi justamente no momento que ele estava no poço.
nesse poço, no poço da prisão. Na prisão tinha um poço. O que ele estava fazendo nesse poço? Não sei, pegando água ou desceu ao poço para fazer algum tipo de, né, de limpeza? Não sabemos. A questão é que o texto diz que ele estava dentro de um poço. Porque o Eterno está querendo lembrá-lo do momento, porque nos dois momentos ele foi tirado. Sem o consentimento dele, foi puxado do poço, para fora do poço. Nos dois casos. Só que nesse agora, ele está sendo tirado para ser exaltado. Porque chegou ao fim, Miquetes chegou ao fim. Eu tenho certeza que no momento em que ele está sendo puxado desse poço, o Eterno faz ele lembrar. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Que 13 anos atrás, quando ele tinha 17, quando ele não era considerado nem ainda um Naar, o pai dele que já colocou ele como um Naar, né, um jovem, um rapaz, e já deu logo uma túnica a ele. Mas ele ainda não tinha nem 18 anos, ele tinha 17 anos. E lá ele estava sendo tirado daquele poço para ser escravizado. E o Eterno disse, da mesma forma, agora você está sendo tirado do poço para ser exaltado. Eu não esqueço de nenhum detalhe, diz Adonai. Eu não esqueço de nenhum detalhe. Eu não deixo nada passar. Todas as coisas estão escritas no meu livro. Cada um de nós temos o nosso livro que está sendo escrito. Cada página, cada linha da nossa vida está sendo escrito. Cada momento da nossa vida está sendo escrito. Os livros serão abertos, disse o Eterno. E eu acredito piamente. Os livros serão abertos. Cada detalhe o Eterno tem em conta. Não pense que ele não vê, ele vê toda a situação. Ele vê cada momento, ele vê cada lágrima, ele vê cada momento de desespero, de decepção, de aflição, tudo isso ele vê. Ele não se esquece, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ele mostrou a Yosef. Eu não me esqueci daquele dia que você foi tirado do poço, que você foi humilhado. Eu preparei esse momento. Mas tudo tem o seu tempo certo, tudo tem o seu tempo determinado. Mas eu não me esqueci dos detalhes. É por isso que aparece a palavra Bora aqui no verso 14 do capítulo 41 e no verso 28 do capítulo 37. São poços diferentes. São, mas a palavra é a mesma. Um poço foi para escravidão, o outro poço foi para liberdade e exaltação. Essa história não é só de Yosef. Essa história é de todo o povo do Eterno. Você também pode. Essa história também pode ser a sua. Essa porção também é a sua. Essa porção também deve fazer parte da sua vida. Essa não é uma história só de um homem, pronto. A história não é... Os direitos autorais não são só de Yosef, é do Eterno. Porque essa história, ele é o grande diretor. Ele tem os créditos dessa história. Essa história de Adonai. Os personagens podem ser outros, pode ser você pode tomar posse dela. Isso a Torá está dizendo, isso também acontece com cada um de nós. Os humilhados são exaltados.
Os humilhados são exaltados. O Eterno tem todos os detalhes na mão. Vou dar só um exemplozinho. Yosef tinha 17 anos quando foi vendido. Por 17 anos o pai dele cuidou dele, o alimentou, cuidou, protegeu. E quando Yaakov chega ao Egito, ele tem 130 anos. 130 anos. 130 anos. Com quantos anos ele viveu no Egito? Quantos anos ele viveu no Egito sendo alimentado por Yosef? Sendo cuidado por Yosef? Porque tudo era com Yosef. Sendo sustentado por Yosef. 17 anos, que ele morreu com 147 anos. 17 anos. Olha os detalhes como são. Baruch Hashem. Bendito seja Adonai. Baruch Hashem. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Essa história também pode ser a sua. Essa história também pode ser a sua. Essa história também pode ser a sua. A sua história. Bendito seja Adonai. O Eterno não se esquece de nenhum detalhe. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Verso 16 do capítulo 41 nos diz o seguinte: Yosef respondeu ao faraó: não sou eu. Não sou eu que vou te dar. Não sou eu que vou te dar a resposta. Não. Biladai Elohim Yane et Shalom Paró. É o Eterno, Elohim. Ele trará Shalom ao faraó. Shalom, plenitude. Será uma resposta plena. E o faraó terá Shalom, plenitude. Não terá dúvida. Ficará em paz. Ficará feliz em saber. Olha a diferença total entre Yosef do capítulo 37, verso 6 e capítulo 37, verso 9, quando ele teve os dois sonhos e contou aos irmãos. Eu quero que vocês observem que em nenhum momento ele coloca o crédito no Eterno, dizendo: olha, Adonai me concedeu este sonho, ou o Eterno me concedeu esse sonho, ou Elohim falou comigo. Ele diz: eu tive um sonho. E ele mesmo conta o sonho. Contando o sonho ao irmão, mostrando o que significava o sonho. Que ele iria liderar sobre eles. Aqui não. Diante do faraó, ele podia ter se exaltado. Né? Olha, faraó, eu vou interpretar esse sonho. Por quê? Porque aí ele iria conseguir algo em troca com isso. O faraó já sabia que ele sabia. O faraó já tinha ouvido que ele sabia interpretar sonhos. E ele, Yosef, sabia que ele estava ali porque alguém falou para o faraó. Ele suspeitou que foi o
o copeiro, com certeza. Mas aqui ele age de forma totalmente humilde, diferente de quando ele era um rapaz de 17 anos ainda. A diferença também está que no sonho que ele teve, conta aos irmãos, sem falar uma vez sequer no capítulo 37, a menção a Adonai ou Elohim, nenhuma vez. Nenhuma vez. Diferentemente do capítulo 39 em diante, que aparece várias vezes. Várias, diversas vezes. A palavra Adonai, a palavra Elohim. Aqui ele coloca o crédito em Adonai e traz Shalom para aquele que está ouvindo. No capítulo 37, ele não coloca o crédito no Eterno e acontece o contrário. Pois os seus irmãos, como está descrito lá, já não podiam, já não conseguiam desejar Shalom para ele. Os detalhes do sonho do faraó. Vamos retomar rapidamente para a gente finalizar. 7, Sheva. Número 7, Sheva, em hebraico. O rio Nilo, que é Haior. As vacas, que é a palavra em plural Parot. Pará vaca. Parot, vacas. Formosas à vista. E Fot Mare, gordas de carne. Briot Rabassar. Pastavam no prado. Tireiná Ba'ahu. Tireiná Ba'ahu. Pastavam no prado. Na relva. 7. Sheva. O rio Nilo. Haior. As vacas. Parot. Tudo igual aqui. Primeiro igual. Igualzinho. Até aqui. Agora. Feias à vista. Raot Mare. De ruins aparência. Melhor tradução fica assim. Magras de carne. Dakot Rabassar. Magras de carne. Não pastavam, pois não havia relva. 7. Sheva, espigas, shibolim. Único talo. Becane Echad. Becane Echad, único talo. Gordas, cheias. E boas, maduras. Briot vetovot. Gordas, ou seja, cheias de recheio. Vetovot, e boas. Ou seja, maduras. 7. Sheva. Espigas, shibolim. Tudo igual. Agora diferencia. Magras, vazias. E castigadas. Shedufot, pelo vento oriental. Kadim, Somchot. Kadim Somchot. Shedufot, castigadas pelo vento oriental. Kadim Somchot. Finalizaremos essa noite no capítulo 41, verso 32. Capítulo 41, perdão. Gênesis, Bereshit, capítulo 41, verso 32. Eu quero que vocês observem atentamente. Esse é um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. Muito importante nas Escrituras Sagradas. Que envolve toda a forma operante do Eterno, a forma como o Eterno age, desde o princípio. É assim. O texto diz assim: o sonho foi repetido 2 vezes. Por que o sonho foi repetido 2 vezes? Diz Yosef. Porque a questão já foi fixada por Elohim. E Elohim o fará acontecer em breve. Ve'al Hishanot hachalom el paro pa'amim.
Ve'al hishanot hachalom el paró pamim. Pamim. Porque foi repetido para o faraó 2 vezes o sonho. Ki nachon hadavar me'im ha'elohim ume maher ha'elohim la asotó. Por que houve a repetição? Porque é algo do eterno. Porque é algo fixado pelo eterno. E quando é algo fixado pelo eterno, existe a repetição. A repetição é um método de Adonai. A repetição é algo do eterno. É o que o eterno criou para haver a confirmação. A confirmação é algo de Adonai. Isso é através da repetição. Alguns exemplos. Por que houve a repetição? Porque foi fixada a palavra. Antes dos exemplos. Só. Ki nachon hadavar. Pois fixada foi a palavra. Davar. Quando há repetição, a palavra foi fixada, confirmada. Isso é algo que haverá a execução do Eterno, ou seja, isso é algo que o Eterno vai fazer, com certeza. A Torá ensina sobre a confirmação, sobre a repetição. Alguns exemplos. A Torá foi escrita pelo Eterno quantas vezes? 2 vezes. A primeira Moshe quebrou, lembra? Depois o Eterno falou, corte duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras, suba até o Monte Sinai, e eu escreverei as mesmas palavras da primeira. Repetirei tudo o que eu escrevi. Confirmarei. É por isso que o Gan Éden será habitado pela segunda vez pelos seres humanos. Repetição. Houve a primeira vez, dos nossos pais habitaram no Gan Éden, ele não acabou, ele não foi destruído, ele está fechado e será confirmado novamente. Será confirmado, será repetido. Novamente o ser humano habitará no Gan Éden. Baruch Hashem. Por isso tem dois queruvim na tampa da arca, que são a representação dos 2 queruvim que estão lá fechando o Gan Éden, como a tampa da arca fecha a arca. O que está dentro da arca é o que precisamos para ter acesso ao Gan Éden. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Isso é para outro dia, né? Bendito seja o Eterno. Bendito seja Adonai. Por isso, o Mashiach jamais poderá anular ou abolir as palavras da Torá. Isso é um absurdo. Não é Mashiach quem vem abolir, destruir a palavra do Eterno. O Mashiach verdadeiro confirmou, e não só confirmou, ele plenificou, que é como está escrito. Eu não vim abolir a Torá, eu vim plenificar, tornar plena. Ou seja, trouxe a luz sobre essas palavras e um caráter mais prático e vivo das mitzvot, dos mandamentos. É o que Yeshua fez, Baruch Hashem. Por isso o Mashiach deve vir também 2 vezes, confirmando assim o seu reinado na terra. Ele voltará. E aí, muitos do povo de Israel irão ver aqueles que um dia os seus antepassados o traspassaram e se lamentarão. Quanto tempo nós perdemos. Mas aí será a confirmação que tanto esperam o povo de Israel. Que tanto espera o povo de Israel. Ele será confirmado como Mashiach. Porque virá a segunda vez. Para confirmar a vida, somente através da ressurreição, voltar a viver pela segunda vez. Ninguém viverá para sempre vivendo apenas uma vida. Tem que morrer e ressuscitar.
Para o Hashem. Tem que ter ressurreição dos mortos. E é o que nós acreditamos. É o que a Escritura ensina. Como disse o Rabino Shaul, eu acredito na ressurreição dos mortos. E por causa dela estou preso. Porque eu acredito piamente que haverá a ressurreição dos mortos. Por isso eu mantenho minha consciência limpa diante dos homens e diante de Adonai. Voltar a viver pela segunda vez. Temos que morrer e ressuscitar, para que haja confirmação da vida. Mas para alguns, assim como da vida, assim como voltar a viver pela segunda vez confirma a vida, aquele que morre pela segunda vez confirma a morte. É uma pena, né? Após o julgamento. Para confirmar a morte, olha aí, nem sabia que eu tinha colocado isso. Vai estar aí. Para confirmar a morte, a segunda morte, morrer pela segunda vez, morte definitiva, que o Eterno te livre e torne sua parentela nisso. Hasve Halila. Hasve Halila, que nunca aconteça. Que nunca aconteça isso com vocês. Para o Hashem. É por isso que sempre estudamos, sempre repetimos o estudo das porções. E mesmo assim, cada vez mais que fazemos isso, mais estamos... mais aprendemos sobre o Eterno, para o Hashem. Mais aprendemos sobre Adonai, mais aprendemos sobre o Eterno. Como precisamos dele. Como precisamos da sua palavra dentro de nós. E que seja confirmado no teu coração o amor por ele. Esse amor tem que ser sempre confirmado, dia após dia. Para que ele seja um amor verdadeiro para o Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Desejo a todos Shabbat Shalom, Laila Tov, uma boa noite. Até amanhã, em Mitzvah Hashem, se o Eterno assim permitir. Para o Hashem. Bendito seja Adonai.